Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa de televisão da Fundação AIS. Sou Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si o que de mais importante se passou no mundo no que diz respeito à Igreja Católica, nomeadamente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize-se connosco, sintonize com a Fundação AIS. Há cerca de 15 dias, o governador cristão de Jakarta, na Indonésia, Basuki Purnama, conhecido como Ahok, foi condenado a 2 anos de prisão efetiva por blasfémia. A sentença foi justificada pelo facto de os juízes terem considerado que o governador agiu deliberadamente quando, durante a campanha eleitoral, para a sua reeleição à frente dos destinos da cidade capital, que depois acabaria por perder, teria insultado o livro sagrado dos muçulmanos. Em causa está uma declaração pública em que Basuki Purnama teria classificado como errada a interpretação de alguns clérigos muçulmanos sobre um versículo do Alcorão, segundo o qual os muçulmanos apenas podem eleger dirigentes muçulmanos. Esta condenação a 2 anos de prisão, a Ahok já anunciou que vai recorrer, entretanto, da sentença. Esta condenação, dizia, deixou em choque os seus apoiantes, tanto mais que a acusação pedia apenas uma pena de 2 anos de prisão suspensa ou então 1 ano de prisão efetiva, mas só em caso de reincidência. A condenação de Ahok já está a ser vista como um exemplo da crescente intolerância religiosa na Indonésia, que é a maior nação muçulmana do mundo, país que tem registrado de facto um forte aumento de ataques contra as minorias, incluindo os cristãos, e onde se observa uma crescente influência de radicais islamitas. A condenação do governador cristão de Jakarta a uma pena de prisão por blasfémia leva-nos agora a abordar este tema, a blasfémia. Comigo em estúdio está a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo. Com quem vamos falar deste assunto. A blasfémia é, em traços gerais, uma ofensa, um insulto a uma religião ou a tudo o que é considerado sagrado. Nos países de maioria muçulmana, como a Indonésia, esta lei está a ser usada, no entanto, para atingir principalmente as minorias religiosas. Exatamente. Nesses países de maioria muçulmana, esta lei anti-blasfémia é muito rígida e muito severa e há vários casos de condenações à prisão perpétua ou mesmo penas de morte. Um dos países onde a lei da blasfémia tem sido mais usada é mesmo o Paquistão. E um dos casos que mais chocou a opinião pública foi o caso da cristã Asia Bibi, condenada à pena de morte por ter bebido um copo de água de um poço. É verdade, Paulo, e esse caso que mencionou agora é efetivamente um daqueles casos que mostra tão claramente como esta lei está a ser usada de uma forma deturpada e é em países onde este extremismo religioso está a aumentar. E, portanto, é um caso extraordinário e, normalmente, estas acusações são falsas mesmo. De facto, a lei da blasfémia no Paquistão está inspirada na Sharia, a lei religiosa muçulmana, e tem por objetivo penalizar qualquer ofensa com palavras ou atos contra Alá, Maomé ou o Corão. O problema é que basta a acusação, mesmo sem provas ou baseada em falsidades, como a Catarina agora disse, para que as pessoas denunciadas possam ser consideradas culpadas de imediato. Esta lei tem sido usada frequentemente para perseguir a minoria cristã, que costuma ser explorada no trabalho e discriminada no acesso, por exemplo, à educação ou a cargos públicos. Mas falámos aqui de Asia Bibi. Catarina, numa breve síntese, que história é esta? Bom, esta história é uma história que ganhou uma dimensão planetária, porque houve muitas pessoas, desde os Estados Unidos, desde a Europa, inclusive o Papa Francisco e o Papa Bento XVI também na altura mencionaram, e esta história é uma história que é incompreensível aos nossos olhos, no em pleno século XXI e aos nossos olhos enquanto europeus. E, de facto, esta mulher paquistanesa, Asia Bibi, é uma mulher com 5 filhos e que, quando estava a trabalhar, teve sede, foi beber um copo de água e, quando tocou na água, as suas colegas muçulmanas disseram que ela conspurcou, podemos dizer assim desta forma, que conspurcou a água que tinha tocado. E o que é que aconteceu depois a seguir? Bom, ela foi acusada imediatamente de blasfémia, está na prisão desde essa altura, foi condenada à morte e, como já disse, houve várias entidades internacionais que apelaram para que esta mulher não fosse condenada à morte. Nomeadamente a Fundação AIS? Nomeadamente a Fundação AIS, e a Fundação AIS tem pegado neste caso e tem falado deste caso e denunciado, é também uma das nossas causas, denunciar estes casos de blasfémia que acontecem em países como o Paquistão ou como a Indonésia, que o Paulo já mencionou aqui no início. Muito bem. Na altura em que a Asia Bibi foi acusada de blasfémia, havia no governo federal do Paquistão um cristão, Shahbaz Bhatti, que assumiu de imediato a defesa de Asia Bibi. Mas por muito pouco tempo, Shahbaz Bhatti foi assassinado perto de sua casa no dia 2 de março de 2011.
dispararam contra ele 27 vezes. Poucas pessoas poderão falar com mais propriedade sobre Shahbaz Bhatti do que Paul, o seu irmão. Médico com uma carreira promissora em Itália, Paul abandonou o consultório, deixou a vida tranquila e confortável que levava na Europa e regressou ao Paquistão. Era preciso que a morte de Shahbaz Bhatti não fosse em vão. Paul Bhatti já esteve em Portugal a convite da Fundação AIS e a Igreja no Mundo Magazine entrevistou-o. Continua hoje o trabalho do seu irmão assassinado por combater a lei da blasfémia. Não tem medo de ser atacado também? Yeah, I'm carrying on the legacy of my late brother Shahbaz Bhatti. It's not only fighting the blasphemy law. Sim, estou a dar continuidade ao legado do meu falecido irmão, Shahbaz Bhatti, não só combatendo a lei da blasfémia. É uma luta amplamente difundida pela igualdade humana, atitudes sociais e a liberdade religiosa no Paquistão. Defender as vítimas que são falsamente acusadas de blasfémia é uma parte também da nossa luta. Assim, tal como acontece de forma diferente com a pobreza e a iliteracia, que criaram discriminação entre o povo e as pessoas que são marginalizadas pela sociedade. Esta parte da sociedade é uma vítima fácil e muitas vezes a falsa acusação de blasfémia é mais comum neste setor da sociedade. Por isso, tal como aconteceu com Asia Bibi e muitos outros no passado que foram acusados de blasfémia, descobrimos que se tratavam de acusações falsas. We found that this was false accusation that is due to the personal score. And as it concerned about the law, no que diz respeito à lei, faz parte da lei a condenação à morte se cometermos blasfémia. Neste caso, foi o que aconteceu com Asia Bibi. Foi acusada de blasfémia, condenada à morte, primeiro num tribunal de primeira instância e depois num tribunal de instância superior que manteve a decisão. At the end, she was sentenced 10th on the first, on the lower court, then on the high court that was maintained. So, as my brother knew in the beginning, that was the Ao ter conhecimento de que se tratava de uma acusação, o meu irmão tentou defender esta mulher e, ao defendê-la, criticou esta lei de forma muito forte e queria mesmo alterá-la, e foi morto por ser alguém contra essa filosofia radical que quer impor a sua ideologia no Paquistão. And he was killed. He was killed even because he was the person who was against that kind of radical philosophy. Ele era uma grande ameaça. Para além do seu apoio à Asia Bibi, há muitos anos que recebia ameaças. Durante 28 anos da sua vida, ele combateu para proteger as minorias religiosas que são perseguidas no Paquistão. It's 28 years of his life that he was struggling to protect the religious minorities who are persecuted in Pakistan. Mas não tem medo de ser morto como o seu irmão? Yeah, I mean, the fear is that we are human beings. Sim, o medo é comum a todos os seres humanos e, tal como já disse em muitas das minhas declarações, eu nunca pensei em aderir num combate político deste tipo para proteger as minorias religiosas ou as classes inferiores do Paquistão. To protect the religious minorities or underclass in Pakistan, it was changed after assassination of my brother. Isto mudou após o assassinato do meu irmão. Eu fui ao funeral, vi uma imensa multidão e um bom trabalho de vários anos e, de certa forma, acho que o meu irmão quereria que eu voltasse. Por isso, foi uma transformação que eu não esperava. A transformation which I was not expecting. So that transformation brought me Essa transformação marcou-me para eu levar o legado do meu irmão. E quando eu tomei essa decisão, não tive medo. Sabia que a minha vida estava nas mãos de Deus, por isso tinha de o fazer. De uma forma ou de outra forma, temos de deixar este mundo por doença, por acidente, seja por que razão for. Whatever it will be, but the honor that I have to follow his legacy. Mas a honra que sinto por seguir o seu legado, do meu irmão, a honra que tenho de dar a riqueza da minha fé cristã e a felicidade que eu sinto em proteger os setores mais fracos da sociedade, dão-me muita coragem. And here you are. Yeah. Also, if we know that there are people that are accusing Como é que se poderá combater com eficácia a lei da blasfémia? What do you think about this? Yeah, this is a complex situation in Pakistan.
É uma situação complexa no Paquistão, esta lei da blasfémia. Temos que olhar para a história do passado. Há uma ideologia, um conceito de que os cristãos do Paquistão pertencem ao mundo ocidental. Não são paquistaneses e, de alguma forma, estão relacionados com o mundo ocidental. É uma alegação sem fundamento, mas é a alegação que fazem. Infelizmente, sempre que se comete um ato contra esta comunidade cristã, o mundo ocidental interpreta-o de forma contrária. E sempre que se comete um ato contra a comunidade muçulmana ou outra minoria religiosa, ninguém fala disso. Por essa razão, há esta forte ligação que se faz entre a comunidade cristã e o resto do mundo. Their connection with the Western world. So, what happened? O que é que aconteceu? Bem, as pessoas que têm um certo ódio ou não gostam do mundo ocidental por várias razões, pensam que os cristãos são do mundo ocidental. Em segundo lugar, se levantarmos a voz nestas situações, não conseguimos mudar nada no país. You can't change anything in a country. No centenário das aparições, que se assinala este ano, a Fundação AIS também está em festa. Todos os dias, em muitas regiões do mundo, acontecem verdadeiros milagres. Milagres que são a expressão do que a humanidade tem de melhor. O amor gratuito que nos aproxima de Deus, que nos aproxima do outro. A solidariedade é isso. E a Fundação AIS é isso também. Agora vamos, com a ajuda da Pilar Rocha, ficar a conhecer um pouco melhor a história da própria AIS. Há 100 anos, a 13 de maio, os pastorinhos tiveram uma experiência que mudou por completo as suas vidas. E mudou, e de que maneira, a vida de milhões de pessoas em tantos países do mundo. As aparições de Nossa Senhora a Francisco, Jacinta e Lúcia são expressão do amor incondicional do céu por todos nós. De maio a outubro, Nossa Senhora lembrou que todos temos o dever de lutar pela paz rezando. E que a paz é muito mais do que a ausência de guerra, pois só é possível verdadeiramente com corações de misericórdia, com corações sossegados. E lembrou que a Igreja iria continuar a viver o sofrimento da perseguição, o ódio da intolerância, a violência absoluta. Desde há 100 anos que tem sido assim. Mas neste ano do centenário das aparições, assinala-se também os 70 anos da criação da Ajuda à Igreja que Sofre e os 50 anos da consagração da obra a Nossa Senhora de Fátima. Como lembrou recentemente o presidente executivo internacional da Fundação AIS, Johannes Ehrman, desde o início, esta obra de caridade foi um milagre. Sempre que alguém perdoa, acontece um milagre de amor. Sempre que alguém estende a mão, acontece algo de extraordinário. A caridade é isso também. E é sempre gratuita. A Fundação AIS, que nasceu nos escombros da Segunda Guerra Mundial, quando era urgente ajudar milhares de cristãos que viam a sua liberdade sufocada nos países do leste, está intimamente ligada a Fátima, à mensagem de Nossa Senhora, ao apelo à paz, à reconciliação e à urgência da solidariedade para com a Igreja perseguida. Foi uma ousadia o que fez o padre Werenfried van Straten. Muitos desses cristãos perseguidos no final da guerra eram alemães. Eram os antigos inimigos. Pediam ajuda e houve centenas, milhares de mãos que se estenderam para eles. Esta obra de caridade pastoral cresceu e estendeu as suas atividades não só para os países da chamada Cortina de Ferro, bem como para a Ásia, África e América Latina, onde a Igreja é pobre, necessitada ou onde os cristãos são perseguidos. Aí está a Fundação AIS. Desde há 70 anos que a Fundação AIS procura secar as lágrimas de Deus na Terra. A consagração a Nossa Senhora de Fátima aconteceu a 14 de setembro de 1967, há 50 anos. Na altura, o padre Werenfried van Straten, o fundador da AIS, compreendeu que esta iniciativa era uma resposta concreta à mensagem de Fátima. A rebelião total contra Deus, que culminou com a Revolução de Outubro na Rússia, precisamente em 1917, e que desencadeou uma perseguição inimaginável contra a Igreja, ainda prossegue hoje em dia. Em alguns países, os cristãos são presos e torturados apenas por terem algum exemplar da Bíblia. Em alguns países, são forçados a viver a sua fé na clandestinidade. São expulsos de suas casas, forçados a fugir. A Fundação AIS apoia atualmente cerca de 6.000 projetos em mais de 140 países. Cada um desses projetos é expressão concreta da solidariedade dos seus benfeitores.
Todos os dias, em muitas regiões do mundo, acontecem verdadeiros milagres de amor. Milagres que são a expressão do que a humanidade tem de melhor. O amor gratuito que nos aproxima de Deus quando nos aproxima do outro. A solidariedade é isso. A Fundação AIS é isso. A solidariedade é sempre expressão de carinho, de ternura, de misericórdia. Apesar da violência, das guerras, é possível haver esperança. E a esperança é a palavra certa para se descrever a enorme campanha de solidariedade que a Fundação AIS lançou a nível internacional em favor das populações africanas. In the beginning, God created the heavens and the earth. God said, "Let the earth produce every kind of living creature." And so it was. God created man in the image of himself, both male and female, to multiply and live in communion. God was pleased. God blessed the world with a beautiful continent, Africa. Yet mankind allowed evil to enter into the world. Africa too has suffered. Poverty, corruption and war claim the lives of Africa's most innocent, devastating churches, schools, hospitals, nations. Despite such violence and destruction, God is with us and we are blessed. We are blessed by the courage of our bishops and priests who witness God's love. We are blessed by the faith of our catechists who teach us to love. We are blessed by the commitment of our religious who practice love. Although we are persecuted and sometimes afraid, with you we hold strong to our hope and joy in the Lord. We are blessed by you. Acabámos de ver um pequeno filme de apresentação sobre esta campanha internacional da Fundação AIS em favor de África. Temos mais 3 pequenos filmes que nos vão ajudar a compreender melhor a realidade tantas vezes tão distante para nós da Igreja em África e das suas necessidades e anseios. Mas antes de vermos esses filmes, Catarina, qual é que é o objetivo desta campanha? Bom, o objetivo desta campanha é, para além de informar e dar a conhecer a situação da Igreja em África e a situação dos países africanos, é também angariar fundos para ajudar materialmente estes nossos irmãos. Mas não só, porque esta campanha tem um lema que é a sua fé é a nossa esperança e que, no fundo, diz tudo. Nós, europeus, precisamos também deste exemplo desta Igreja viva de África, porque nós assistimos aqui na Europa às nossas igrejas vazias, os seminários vazios e, portanto, precisamos de olhar porque eles são, de facto, o nosso futuro. E para quem nos está a ver lá em casa e para ter uma ideia do que é que nós conseguimos fazer e por isso queremos fazer ainda mais do que temos feito até agora, todos os anos a Fundação AIS tem apoiado com cerca de 1.800 projetos em África. E já apoiámos no ano passado 4.500 religiosos e mais de 4.000 seminaristas são apoiados graças à generosidade dos nossos benfeitores. Daqui a pouco já vamos ver como é que é possível aos nossos telespectadores participarem também nesta campanha. Mas para já vamos então ver 3 pequenos filmes sobre a realidade da Igreja em África. São 3 filmes que nos vão levar a 2 países, a Serra Leoa e a República Centro-Africana. Vamos então conhecer a irmã Maru, o padre Guy Charlie e o jornalista Merlin Bombay. Vamos conhecer, pois, um colégio para raparigas, uma paróquia que foi atacada por grupos armados e uma rádio que tem como missão promover a paz. When the sisters came to this part of the country, at that time, 1960, the girls were not allowed to go to school. They said school is for men, not for girls. So the sisters were so upset. They said, no, it's not possible. What will be the future of this place if the girls or women are not allowed to go to school or they are not allowed to learn something on their own that will benefit them tomorrow? So the sisters tried. It was not easy for them. They will go from house to house. They talk to the parents.
That is very important. We want your children to go to school. You will see the benefit. This place will develop. In Sierra Leone, mostly we work in the schools, all for girls and women. In all the schools, over 3,000. Vocational school, women go there to learn different trades. They do gara tie-dyeing to make clothes. They do cosmetology, business administration, and they have computer classes there. And they do also catering. They learn how to cook, prepare different type of dishes. Okay, we work in the parish. We give catechesis to people in the parish. We have a retreat house. We have a clinic. Well, we have also our stations where we used to go. The local vocation is going in our congregation. We need the help of the Universal Church to come and help the people here in Sierra Leone. They really need your help. Je suis l'abbé Guy Charlie Mamoundayen, curé de la paroisse Saint-Michel, prêtre de l'archidiocèse de Bangui dans la République centrafricaine. C'était une paroisse très vivante, très dynamique. 900 paroisses, 7 groupes de prière, jardin d'enfants, l'école primaire, le collège. Les musulmans venaient là pour prendre cours. Il n'y avait pas de distinction de religion. Il y avait une certaine harmonie. Un jour, je me suis rendu à la cathédrale pour ma réunion. 30 minutes après, les musulmans commençaient par tuer à côté de la paroisse. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Oh, ils ont tué beaucoup de gens déjà. Le catéchiste et son épouse, avec ses 3 enfants, ils ont été égorgés. C'est des gens qui se connaissaient avant. Ils sont encore revenus maintenant pour brûler ces maisons. Incendier l'école qui les a formés, incendier l'église, incendier tout ce qu'il y avait sur la construction de l'église. Nous avions tout perdu, mais nous n'avions pas perdu le Christ. La croix qui était en bois aussi était brûlée, mais le tabernacle n'avait pas été touché par le feu. Le Christ avait été préservé. Et pour moi, c'est le grand miracle qu'il y a eu. C'est le centre de ma vie, c'est le centre de ma foi. C'est notre espérance. Je remercie le Seigneur et je crois qu'un jour viendra où tout sera reconstruit. Je suis Merlin Lambert Boy-Bay de la radio-télé Siriri de Bois. Nous sommes au centre-ville de Bois de vous présenter les éléments douloureux qui ont connu le pays. Des ex-combattants de la coalition Seleka. Ils ont tué les gens, pillé des magasins. Les reporters de la radio Siriri étaient de l'autre côté en train de voir les choses. Les reporters de la radio Siriri, après ces événements, se sont donnés corps et âme sur le terrain pour le reportage. À Bois, il n'y a pas la télévision et toutes les personnes écoutent la radio Siriri. Je vais transmettre le message de la paix aux jeunes et aux populations centrafricaines pour un changement de mentalité. La radio Siriri, c'est un outil indispensable pour cette sensibilisation. Aidez-moi et aidez la radio Siriri que les jeunes reviennent à Dieu parce que Dieu nous accompagne. Nous sommes de fondation.
vimos 3 filmes que são, no fundo, 3 bons argumentos que justificam a campanha de solidariedade da Fundação AES para a África. Catarina, quem quiser ajudar, como é que pode fazer? É muito fácil, Paulo, e nós temos falado aqui nos últimos programas que basta querer e ir até à internet, ao nosso site, que está a passar em rodapé neste momento, e procurar e tem logo todas as informações sobre esta campanha. E estes exemplos que nós vimos agora aqui, da irmã Maru, do padre Gui ou do Merlin Bombay, são pessoas que estão no terreno, que vivem situações terríveis e que precisam da nossa ajuda para poderem continuar junto à sua comunidade e poderem continuar a fazer este seu trabalho tão importante. E isto é o mais importante de tudo, é que cada um de nós que está neste momento se sinta interpelado, se sinta interpelado e que possa ajudar na medida do possível, na medida que é possível para cada um, como é evidente. E quem não tiver internet e que não possa ir ao nosso site, basta ligar-nos também para o nosso número de telefone que está a passar em rodapé, que nós teremos todo o gosto de fazer chegar mais informações sobre esta campanha de África e a situação da Igreja em África. Uma das paragens obrigatórias aqui em Igreja no Mundo é na Síria. Em Cara, no mosteiro de São Tiago Mutilado, perto do Líbano, vive a irmã Miri, uma jovem portuguesa que decidiu entregar a sua vida a Deus e que hoje está neste país que é, no fundo, o epicentro de uma guerra que se estende já a tantos lugares do mundo. Hoje a irmã Miri, na crónica que nos enviou por telefone, vai relatar-nos a visita ao mosteiro de 2 diplomatas húngaros para avaliarem a possibilidade de apoiarem os hospitais móveis, que têm sido um apoio fundamental para as populações da Síria atingidas pela guerra. No início de abril tivemos cá uma visita muito importante pela sua caridade e qualidade do testemunho. Foram 2 diplomatas húngaros que vinham em missão da parte do seu país, que quer ajudar a Síria de uma outra maneira que toda a União Europeia, que está obrigada a pagar para as organizações internacionais. Eles disseram não, nós não queremos, nós queremos ajudar as igrejas, ajudar projetos das igrejas, porque nós sabemos que é assim que o dinheiro vai ser bem utilizado, porque dado para essas grandes organizações nós não sabemos o que vai acontecer. Nós queremos ajudar as igrejas, queremos acompanhar o projeto e queremos mostrar, não somente dar dinheiro, vir dar dinheiro, mas também mostrar o nosso amor, o nosso acompanhamento, de fazer o projeto juntos, ir acompanhando. E então vieram até cá para encontrar, à espera de encontrar um partner para esse projeto, para mais um projeto aqui na Síria. Vieram depois ter que encontrar a nossa madre para a questão dos hospitais móveis. Ela não estava cá, nessa altura ela disse-nos, olha, eu estou em Manjib para uma operação de reconciliação. Manjib é uma vila no norte da Síria que pertence aos curdos, que é agora dominada pelos curdos. E pronto, a questão com os curdos, toda a gente é assim no ar, diz-se coisas que querem fazer o seu Estado, que estão com o governo, que não estão. Bom, é assim. No entanto, não tem havido combates entre eles, entre o exército e os curdos, por isso quer dizer que a coisa não deve ser assim tão má. Mas nessa altura ela disse-nos que ela estava lá para uma operação de reconciliação, o que é uma boa notícia. Portanto, eles estiveram cá, ela disse-nos acolham-nos bem e pronto, e depois não sabemos mais nada, por isso eles vieram cá, eles passaram cá à noite e pronto, no pequeno tempo que estivemos juntos, eles falaram-nos da Hungria. A Hungria, que é um país, dizem eles, nós ainda não temos guerra como na Síria, mas pronto, isso é bom. Mas é uma questão, uma tensão, porque é um país que está na União Europeia, mas que não está de acordo com muitas coisas, porque quer guardar as suas raízes cristãs e que tem posições completamente diferentes, nomeadamente na questão dos refugiados. Sim, que eles vêm, mas nós acolhemos para...
mas quando a situação estará resolvida no país deles, que eles voltem para lá, para o reconstruir, para habitar. E também nesta questão da ajuda, em muitas coisas querem guardar as raízes cristãs e é um povo inteiro com o seu governo que combate contra essa pressão da parte da União Europeia. Foi para nós um consolo de ouvir isto e eles também de ouvir que nós temos o mesmo pensamento, as mesmas posições. Foi a irmã Miri, na sua habitual crónica para a Igreja no Mundo Magazine, a dar-nos conta da visita de 2 diplomatas da Hungria ao mosteiro de São Tiago Mutilado, onde vive, em Ankara, na Síria. Agora peço a sua atenção para um pequeno vídeo que nos chegou de Alepo, a cidade mártir da Síria. O vídeo foi-nos enviado pela irmã Annie de Mergian, da Congregação das Irmãs de Jesus e Maria, em Alepo, e que esteve em Portugal em 2015 para o lançamento do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Mas antes disso, antes de vermos esse pequeno vídeo, gostaria de partilhar convosco uma mensagem que a irmã Annie enviou para a Catarina. Que mensagem é essa? É uma mensagem muito simples, mas que nos toca muito. Como o Paulo disse, a irmã Annie esteve aqui em Portugal connosco em 2015, no final, para o lançamento do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, e na altura a IES ofereceu-lhe uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. E é essa imagem que agora está em Alepo, não é? Desde essa altura, e agora as irmãs construíram uma pequena caixa e esta imagem está a circular pelas casas das famílias cristãs de Alepo. E foi, de facto, ver este vídeo, ouvir esta mensagem da irmã, dizer que esta imagem que adquirimos aqui, que oferecemos, está neste momento a ir em casa de cada família cristã, também com este objetivo de rezarem pela paz e de estarmos unidos com estes cristãos, destes nossos irmãos que estão em Alepo. Muito bem. Eu pedi que a Catarina me enviasse esta mensagem, que recebeu por telefone, e a fotografia, para que todos puderem escutar este obrigado da irmã Annie de Mergian. Dear Katerina, hope you are okay. I want to share with you something very special. Do you remember the statue of Our Lady of Fatima? You gave it to me to Aleppo. Now we put it in a box with glasses. I will send you the picture. And the program will go this statue around the houses all over Aleppo, the Christian families, and will stay in each house 3 days. The program will stay till next year. So just to share with you and to make you feel happy. Thank you. God bless you. Bye. Agora que ouvimos a irmã Annie e vimos a imagem de Nossa Senhora que percorre as casas dos cristãos de Alepo, vamos então ver o vídeo que vos falei. Trata-se de um cântico a Nossa Senhora numa igreja arménia de Alepo. A imagem pode não ser das melhores, mas o som é espetacular. عند احتياجاتنا إليك لكن نجنا دائما من جميع المخاطر
والشدائد أيتها العذراء المجيد المبارك تضرعي لأجلنا يا والدة الله القديس مريم لكي نستحق مواعيد. A Fundação AIS, fundada no final da Segunda Guerra Mundial pelo padre Werenfried van Straten, tem como missão ajudar as comunidades cristãs perseguidas, apoiar a Igreja que sofre no mundo. Para concretizar esta missão, é necessário mobilizar benfeitores e amigos que, com sua generosidade, são, no fundo, os grandes protagonistas desta história de amor. Sem eles, nada se faria. Pois bem, agora com a ajuda da Ana Vieira, do Departamento de Marketing da Fundação AIS, vamos ficar a conhecer alguns dos produtos, das propostas que a Fundação AIS sugere aos benfeitores para poderem materializar assim essa vontade solidária para com a Igreja perseguida, para com os cristãos que sofrem ou passam necessidades. Adquira hoje mesmo esta vela que custa apenas 5 euros, que reverterão diretamente para apoiar uma congregação na Nigéria, as Irmãs de Nossa Senhora de Fátima. Para isso, ligue-nos para o 21 754 4000 ou vá diretamente ao nosso site em www.fundação-ais.pt. Aqui pode fazer a sua encomenda rapidamente e saiba mais também sobre este projeto tão especial para o povo português. Obrigada e até breve. Catarina, se algum dos nossos telespectadores quiser, de facto, também adquirir algum destes produtos para poder, assim, também ajudar a Igreja que sofre, como é que pode fazer? É muito fácil, Paulo, e deixo aqui este desafio para quem nos está a ver em casa, para entrar em contato connosco e para pedir algum destes artigos. E quando está a adquirir estes artigos, já está também a ajudar, já está a fazer parte desta família da ajuda à Igreja que sofre. E, portanto, os nossos contactos estão a passar agora em rodapé, através da internet ou através do nosso telefone, e basta pedir e dar os contactos que nós faremos chegar a casa todos estes artigos. A Coreia do Norte é o país que sistematicamente aparece em primeiro lugar nos relatórios sobre liberdade religiosa no mundo da Fundação AIS, como o país onde os cristãos mais são perseguidos, mais sofrem. Recentemente, em França, a Fundação AIS organizou uma noite de testemunhos, em que foram convidados sacerdotes e religiosas de alguns países para darem precisamente testemunho da perseguição, do sofrimento dos cristãos em tantos lugares do mundo. Já por aqui vimos há 2 semanas a primeira parte do testemunho do padre Philippe Blot, que conhece e que acompanha, como poucos, a realidade na Coreia do Norte. Antes de continuarmos a ouvir aqui as suas palavras, que são, no fundo, uma poderosa denúncia da perseguição aos cristãos deste país, vamos, em síntese, recordar, Catarina, o que é que o padre Blot nos disse da outra vez? Claro, Paulo. Como o Paulo referiu, de facto, a Coreia do Norte é um dos países que está há vários anos, em primeiro lugar, no país onde há uma maior perseguição, uma maior ausência de liberdade religiosa. E quando estamos aqui a falar em perseguição, estamos a falar de uma perseguição brutal e que não se conhece em muitos países onde isto aconteça. E para quem nos está a ouvir, e fazendo um breve resumo do que está neste nosso relatório sobre a liberdade religiosa, portanto, a Coreia do Norte, os cristãos, quando são apanhados, são enviados para campos de concentração, campos de reeducação, e são sujeitos a prisões arbitrárias, onde são torturados das formas mais atrozes que nós podemos imaginar, desde serem pendurados, desde serem afogados, desde estarem... Portanto, as torturas são, de facto, muito grandes e muito maquiavélicas, se podemos dizer isto. E a ONU estima mesmo que, num recente relatório que publicou, que há milhares de prisioneiros políticos e há milhares de pessoas que já morreram, inclusive, nestes campos, que são, muitas vezes, comparados com as atrocidades que cometeram nos campos de concentração e nos campos de reeducação dos gulagos, da antiga União Soviética. Obrigado, Catarina. Agora proponho, então, que escutemos o padre Philippe Blot, que participou, como disse há pouco, na Noite das Testemunhas, uma iniciativa do Secretariado Francês da Fundação AIS, que nos vai contar como é a vida e a perseguição aos cristãos na Coreia do Norte. A sua atenção para este testemunho. Pour les dirigeants de la Corée du Nord, toute religion doit être bannie. Para os dirigentes da Coreia do Norte, toda a religião deve ser banida, quer dizer, tanto o cristianismo como o budismo, porque, como diz o catecismo marxista, é o ópio do povo. Os norte-coreanos ignoram a existência da Bíblia ou de Deus.
Il y a quelques années, le gouvernement a ouvert à grand renfort de propagande une église catholique, un temple protestant et une église orthodoxe dans la capitale. Mais ce ne sont que des simulacres. Há alguns anos, o governo abriu com grande propaganda uma igreja católica, um templo protestante e uma igreja ortodoxa na capital, mas não passam de fachadas. Apesar de tudo, existe uma igreja clandestina na Coreia do Norte que é constantemente perseguida. Avez-vous entendu parler ou vu l'un de vos voisins arrêté parce qu'il a été pris en flagrant délit de prier chez lui ou dans un endroit tenu secret? Muitos dos refugiados norte-coreanos, a quem perguntei, já ouviu falar ou viu algum dos seus vizinhos ser preso porque foi apanhado a rezar em casa ou num lugar secreto, responderam-me afirmativamente. Algumas informações conseguem sair. Há 2 anos, uma mulher grávida de 33 anos, presa na posse de 20 bíblias, foi espancada e pendurada pelos pés em público. Em maio de 2010, prenderam 20 cristãos de uma igreja clandestina. 3 foram imediatamente assassinados e os outros deportados. Pensa-se que desde 1995, pelo menos 5.000 cristãos foram executados simplesmente porque rezavam em segredo ou distribuíam bíblias. Muitos dos cristãos norte-coreanos tornaram-se cristãos pela presença de missionários estrangeiros na fronteira chinesa. Sabe-se que pastores americanos e canadianos de origem coreana estão hoje em campos de prisioneiros políticos por terem ajudado refugiados. Encontrei refugiados num país limítrofe da Coreia do Norte que, se forem apanhados, se arriscam ao repatriamento forçado, ou seja, a prisão, a tortura, o campo e a morte. Se não forem repatriados, arriscam-se a cair na rede de organizações criminais de tráfico de órgãos. As mulheres e as meninas podem ser raptadas por gangues e vendidas a camponeses ou, pior, a donos de bordéis. Uma rapariguinha coreana pode ser vendida entre 800 a 1.200 dólares. Si dans ce pays, voisin de la Corée du Nord, ils ne sont pas rapatriés, ils risquent de tomber dans les griffes d'organisations criminelles, de trafic d'organes et de prostitution. Les femmes et les petites filles nord-coréennes peuvent être kidnappées par des gangs et vendues à des paysans, ou pire, à des tenanciers de maisons closes. Une jeune fille coréenne peut être vendue pour 800 à 1.200 dollars. Agora vamos até ao Vaticano, ao encontro do Papa Francisco. O Santo Padre tem seduzido milhões de pessoas em todo o mundo pela forma afável, franca, direta e simples como comunica. Quase todos os dias ele publica um pequeno texto na internet. É uma pequena mensagem, uma pequena catequese, se quisermos, mas que nos ajuda não só a conhecermos melhor quem é o Santo Padre, como a compreendermos melhor o nosso papel de cristãos neste tempo tão conturbado em que vivemos. Os tweets do Papa Francisco são, pois, uma das rúbricas fixas aqui em Igreja no Mundo Magazine. Foram os tweets do Papa Francisco. Todas as semanas é publicada em Portugal uma revista dedicada em exclusivo à vida do Papa Francisco. Chama-se O Meu Papa e a partir de agora vamos dar a conhecer aos nossos telespectadores o essencial de cada uma destas edições, que é também uma forma de ficarmos a conhecer melhor o Santo Padre. Mas hoje vai ser um pouco diferente. Hoje vamos ao encontro de Clara Raimundo, a diretora da revista, que está precisamente na redação de O Meu Papa e que nos vai apresentar o projeto. Olá, Clara! Olá, Paulo. Antes de mais, muitos parabéns por este programa e muito obrigada pela oportunidade que nos dás de te apresentarmos e a todos os espectadores esta nossa nova revista. Que revista é esta, então? O Meu Papa é uma revista semanal que tem ao todo 64 páginas, sendo que as primeiras 30 são dedicadas àquilo que foi a semana anterior do Papa Francisco.
Portanto, ao longo das primeiras 30 páginas desta publicação, nós contamos aquilo que o Papa disse, aquilo que ele fez, onde esteve, com quem esteve na semana anterior. Além disso, temos sempre nas páginas centrais um destacável com a biografia do Santo Padre, ou seja, em cada edição oferecemos um ou mais capítulos da biografia do Papa Francisco e ao fim de 15 edições os nossos leitores ficam com a biografia completa do Santo Padre. Temos também sempre, obviamente, conteúdos ligados à visita do Papa a Fátima. Nesta nossa próxima edição acompanharemos ao minuto aquilo que aconteceu em Portugal, quando o Papa cá esteve. Temos também muitas curiosidades relativas ao Papa. Quem comprar a revista O Meu Papa vai ficar a conhecer, por exemplo, a casa onde ele vive, vai conhecer todos os pormenores relativamente ao Papa Móvel, vai poder encontrar entrevistas diversas que fazemos na Argentina a pessoas que privaram com ele enquanto era ainda bispo no seu país. Temos também sempre outro tipo de conteúdos, por exemplo, receitas inspiradas na tradição da Igreja. Temos o que mais? Apresentamos sempre uma paróquia nacional, falamos com um pároco todas as semanas para nos contar um pouco da realidade das nossas paróquias. Falamos também sempre de uma instituição de solidariedade social nacional. Contamos também sempre nas páginas finais da revista a história de um milagre que já tenha sido reconhecido pelo Vaticano. Mostramos quem são os santos de cada semana, com uma pequena biografia para cada um deles. Temos palavras cruzadas, enfim, imensos motivos para não perder nenhuma destas revistas. Aquilo que nós pretendemos com esta revista O Meu Papa, que é uma revista que já existe em Itália há 3 anos e Portugal é o segundo país da Europa a lançar, aquilo que pretendemos é tornar o Papa Francisco ainda mais próximo de cada um de nós e, com isso, conseguir, essa é a nossa esperança, que as pessoas se inspirem nele e, inspirando-se nele, possam ser mais felizes. Obrigada, Paulo. Passo então para ti a emissão. Obrigado, Clara, e até para a semana, se Deus quiser. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa. São raras as semanas em que o Santo Padre não fala da questão dos cristãos perseguidos. São raras as semanas em que ele, no fundo, não denuncia esta tragédia que acontece nos dias de hoje em tantos países do mundo. Agora vamos recordar uma dessas mensagens, um desses apelos, uma dessas denúncias. O mundo, no fundo, não pode ignorar a questão da perseguição religiosa. O mundo não pode fingir que está tudo bem quando milhares de cristãos são presos, torturados e mortos apenas por isso. Por serem cristãos, como há pouco denunciava também o Padre Blow em relação ao que se passa na Coreia do Norte. ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material. E assim, com o Papa Francisco a denunciar uma vez mais o genocídio dos cristãos, chegamos ao fim de Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS. Em nome de toda a equipa que pensou, produziu e levou até si este programa, despeço-me com amizade e até à próxima semana. Até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.